Você conhece alguém que fala mal das pessoas sem misericórdia alguma? Você conhece alguém que se precipita em fazer pré-julgamento das pessoas simplesmente porque elas ouviram alguém falar e não sabe se aquilo é verdade ou é mentira? Precisamos refletir sobre a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical sobre as obras de misericórdia. Porque não é somente levar comida para aquele que está com fome ou vestir aquele que está necessitado. Pelo contrário, é profundo e abrangente e mostra para nós e nos desafia a ter uma teologia prática. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra estar aqui novamente. Meu caro professor da Escola Bíblica Dominical, pastor, líder da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar sobre a lição de número 11. E a lição de número 11, ela traz um tema, a mordomia das obras de misericórdia. O texto áureo, ele diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo de número 2, versículo 13. A verdade prática desta lição fala: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto dos necessitados, como expressão do amor de Deus. Este objetivo geral da lição tem um tema: mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. E ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro fala, conceituar a palavra misericórdia. O segundo, discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E o terceiro é pontuar os cuidados na prática das boas obras. Queridos amigos, professores, líderes, este assunto é um assunto de tamanha relevância. Até mesmo porque é algo que mexe com o nosso dia a dia, quebra a parte teórica do discurso, da fala, e simplesmente convida você à praticidade, a uma teologia de comportamento prático. É por isso que no primeiro tópico diz significado de misericórdia. Ele tem 2 tópicos interessantes, que são subtópicos. O primeiro é a definição, o segundo é misericordioso. Primeiro, a palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão, suscitada pela miséria alheia. Vem de indulgência, graça, perdão. E no Antigo Testamento o termo está presente em textos como Salmo 23, versículo 6, que a fala do salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, primeiro é bom pontuar aqui, o testemunho cristão é baseado em amor e obras de misericórdias. Queridos, um fator importante para ser falado é sobre
o coração misericordioso. A pessoa que ela resolve, entende ou quer seguir, na verdade, os propósitos do Criador, ele precisa entender que o seu guia, que o seu mestre, que o seu pastor, que o Criador, ele tem um coração misericordioso. Também, um fator também que nos convida a refletir é o que diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, que diz: essas são as qualidades morais de Deus. Quem se identifica com ele e por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Amados, existe algo assim interessante, porque para ser falado, porque uma coisa é a pessoa estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa é a pessoa pregar ou cantar pelo Espírito Santo e no Espírito Santo. Mas a outra coisa é a pessoa ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Muitos dos salvos, ou todos os salvos, melhor falando, têm o fruto do Espírito Santo. Mas muitos dos que estão na igreja não têm, na verdade, o fruto do Espírito Santo. Porque ter dom, ter talento, não quer dizer que a pessoa esteja salva. Até mesmo porque o que garante ou que testifica a salvação do cristão é ele ter o fruto do Espírito Santo em sua vida. E esse fruto do Espírito Santo em sua vida é a melhor e mais importante forma de expressar o caráter de Jesus Cristo em vida e na vida em sociedade. Vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico, ele fala a mordomia da misericórdia cristã. Amados, no cristianismo, existe, na verdade, a fala, as palavras, o discurso e a religiosidade. Porém, a melhor e a mais expressiva forma de se testemunhar de Deus é quando a pessoa ela consegue praticar, consegue viver, consegue transmitir em verdade tudo aquilo que ela vive na sua vida. Ela sai do que é teórico, do discurso, e passa a viver em prática. E é interessante, por quê? Porque Jesus e seu discurso, ele quebra e confronta a religiosidade dos saduceus, dos fariseus. Por que isso, amados? Primeiro, é interessante salientar que, como é dito aqui, que a fala do Senhor Jesus expressa no segundo tópico, ele fala assim, a mordomia da misericórdia cristã. A mordomia da misericórdia cristã. No subtópico, primeiro, diz assim, obras de misericórdia na prática. No segundo subtópico, fala, somos criados para as boas obras. E aí, tem um detalhe muito interessante. Primeiro, nas obras de misericórdia, na prática, Jesus, ele conta a história de um homem que foi assaltado,
caído à beira do caminho e aparecem três personagens interessantes no caminho desse homem. Primeiro, um sacerdote representando ali a oligarquia religiosa dos judeus. Segundo, ali os levitas, que faziam parte também de todo o ritualístico de música ali, de música e também de afazeres ali do templo. E também aparece o personagem do samaritano. Ele era distante dos judeus, ele pensava completamente diferente do conceito ortodoxo da religião judaica, mas ele agiu na contramão destes. O sacerdote talvez não tinha tempo, muitas ocupações no templo, resolveu não parar no caminho. O levita, da mesma forma, achou que seria talvez um atraso, um desperdício, um embaraço, até mesmo parando para ajudar aquele homem. Porém, na narrativa e da parábola de Jesus, do bom samaritano, ele mostra ali algo interessante para aprendermos. Uma coisa é o discurso, como eu falei, uma coisa é a fala, o teórico, a outra coisa é viver o cristianismo de verdade. E este homem, o bom samaritano, primeiro, ele para. Segundo, ele, na verdade, tira um tempo. Terceiro, ele resolve ajudar aquela pessoa que estava caída no caminho. Quarto, ele coloca a mão no bolso. Isso é uma simbologia de quem realmente quer ajudar. E quinto, esta pessoa, ela ainda diz assim: cuida dele para mim. Porque se o que eu deixei de money, de dinheiro, de investimento para cuidar da vida dele, se acabar, se faltar, quando eu vier, eu te pago. Sabe que isso caracteriza Jesus quebrando, na verdade, o conceito religioso, que eles cuidavam tanto das questões religiosas e ritualísticas de forma tão ortodoxa, porém eles não tinham um coração de amor e de misericórdia e de bondade. É por isso que a única forma, como é dito aqui em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, faz uma narrativa impressionante quando é dito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui é bom falar que não é que as obras levam à salvação. Fazer caridades, fazer bondades, ajudar pessoas, não. O que Jesus queria dizer é que ela é, na verdade, uma amplitude, ela é, na verdade, um pacote que a pessoa precisa, na verdade, entender que, como diz a Bíblia, vós sois salvos pela graça de Deus, pela fé. Porque o que acontece é que o interessante é que a única forma dos homens ver Deus em nossa vida é quando nós saímos do conceito religioso. A única forma dos homens ver Deus em nossa vida é quando nós saímos desse conceito e partimos para a prática do amor e da misericórdia. Quer ver como isso precisa mudar? Por exemplo, existem pessoas que eles sabem que existem pessoas que estão desviadas, sabem que pessoas caíram, que pessoas realmente naufragaram na fé, umas que por uma tentação que surgiu, outras porque cederam mesmo à tentação, mas por outro lado, essas pessoas, elas não podem ser julgadas. Essas pessoas precisam ser amparadas. Nós não podemos usar, na verdade, o apontar de dedo só para olhar para as falhas delas. Nós precisamos olhar com o olhar da misericórdia. Ter um coração misericordioso. O que o Senhor está ensinando para nós, ensinando aqui no Novo Testamento, é mostrar, é dizer que nosso coração, inclusive quando se refere aos nossos irmãos,
nós precisamos ter um coração novo, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração que se entrega ao Senhor, um coração que se curva ao Senhor quando se refere a amar ao próximo. E é interessante que eu gosto muito de pontuar aqui, por exemplo, quando eu estou falando sobre este assunto de misericórdia, primeiro, pontuar a palavra sentimento. Sentir como Cristo sentiu. Segundo, pontuar a palavra consciência. A consciência da responsabilidade cristã quando o assunto é misericórdia. E terceiro, viver a realidade cristã. Queridos, quem se engana ou é nós mesmos. Porque a realidade do cristianismo é essa, é que o homem, na verdade, ele andou por vários outros caminhos, mas que um Cristo teve que morrer no Calvário, se entregar por ele, e a Bíblia fala que enquanto, na verdade, ele estava sendo julgado, ele na cruz chegou a dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é ter um coração misericordioso. Tem pessoas que gostam de pisar nas outras. Tem pessoas que gostam de humilhar as outras. Tem pessoas que gostam, na verdade, de matar a pessoa. Tem pessoas que gostam de empurrar a pessoa no abismo. Que cristianismo é esse? Está enganando a quem? Com esse comportamento de vida. Terceiro tópico diz assim: cuidados nas práticas das boas obras. O primeiro subtópico fala: as boas obras devem glorificar a Deus. O segundo subtópico diz: as obras de misericórdia são obras de amor. E o terceiro, obras de quem é salvo. Amados, primeiro, Mateus 5,16. Traz uma narrativa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo vê Deus em nossa vida é pelas nossas atitudes, é pelo nosso testemunho. Não tem uma outra forma do mundo ver Jesus em nossa vida se nós não demonstrarmos pelo menos as 3 características na vida de Jesus: o amor, a misericórdia e a humildade. Amados, pontuar aqui também o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amados, quando você olha para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê ali 3 coisas inerentes a Jesus. Primeiro, você vê a vida de Jesus latente nos evangelhos. Segundo, você vê as palavras de Jesus contundente no evangelho, mostrando, na verdade, um novo tempo ali para a humanidade. E terceiro, você vê nos evangelhos os princípios de Jesus. Então se vê a vida de Jesus, as palavras de Jesus e os princípios de Jesus nos evangelhos. O que são os princípios? Os princípios são as bases fundamentais ensinadas para o comportamento cristão. Entre essas bases fundamentais, o Senhor Jesus, ele faz um discurso: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Queridos, a mágoa, o ressentimento, o rancor, a raiva, ela encurta o tempo de vida de uma pessoa. Por sinal, ela é um grande causador e desencadeador de câncer que existe. A melhor forma de vencer
o mundo, as trevas e muitas coisas que estão ao nosso redor, querendo nos atrapalhar, é viver uma vida de amor e vivendo em amor. Aqui tem um detalhe interessante, é o que diz aqui: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. Segundo Tiago, as obras é o testemunho da fé perante os homens. Amigos, o cristianismo, ele é praticidade, a vida prática do cristão. A vida prática do cristão. Isso, na verdade, o testemunho cristão só é evidente na nossa vida quando nós, pelo menos, pegamos os princípios de base fundamental da fé e da vida de Jesus e aplicamos em nossa vida. Caso contrário, o cristianismo vai ser uma mera religião ou qualquer outra religião que existe. Pense nisso. Eu aguardo você na próxima aula. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E se você não gostou, recebe aqui um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.